Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para ler o devocional chamado Porque Deus é Amor. Esse devocional foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Foi escrito pelo pastor Henrique Ramos. Então, irmãos, na verdade, eu não contribuí com nada, vou fazer o quê? Vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Quero lembrar que o devocional foi escrito em cima de um texto bíblico, que é o texto de Apocalipse 7, dos versículos 9 ao 17. E eu vou fazer o quê? Vou ler o texto de Apocalipse, vou ler o texto do pastor Henrique e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Sempre lembrando que vocês devem conferir nas suas Bíblias, vocês devem pedir ao Senhor que fale ao coração de vocês, porque eu peço e Deus fala sempre ao meu coração. Então, vamos começar orando? Senhor Jesus, que nós possamos entender o teu grande amor e por isso louvá-lo com a nossa boca, com as nossas atitudes e com as nossas ações em relação ao próximo. Perdoa os nossos pecados, Senhor, que nós possamos a cada dia seguir mais os seus passos. É o que pedimos. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá, Apocalipse 7, versículos 9 a 17. Vai falar sobre os servos de Deus que são selados, né? E o louvor da grande multidão. Lembrando que estamos lendo um livro de Apocalipse, que é uma revelação dada a João na ilha de Patmos, né? E como nos lembra lá o nosso pastor na nossa igreja, que ele também está pregando sobre Apocalipse, ele sempre gosta que a gente saiba que o Domiciano, ele pôde privar o João do convívio dos outros irmãos, dos cristãos, porque ele era o soberano naquela época, né? Exilou João na ilha de Patmos, mas ele não pôde separar João do amor de Deus e das revelações dele. Então nós temos que tudo que nós lemos aqui no livro do Apocalipse, na palavra em geral, nós temos que não só ler, mas temos que encarnar e viver estas coisas para que nós possamos realmente ter a vitória. Então, o livro de Apocalipse, como ensinou o nosso pastor, é um livro que fala de vitória. Tem gente que não lê o livro de Apocalipse porque tem medo das revelações. Mas se você estiver do lado certo, estiver do lado de Jesus, você não terá medo, porque você sabe que ao final, nós que estamos com Jesus seremos vitoriosos. Então vamos lá? Então é o louvor da grande multidão. Depois disso vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro. Usavam vestes brancas, seguravam ramos de palmeira e gritavam com grande estrondo: a salvação vem de nosso Deus que está sentado no trono e do Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciões e dos 4 seres vivos. Prostravam-se com o rosto em terra diante do trono e adoravam a Deus cantando: Amém. Louvor e glória e sabedoria, gratidão e honra, força e poder pertencem ao nosso Deus, o todo, o sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são esses vestidos de branco? De onde eles vieram? E eu lhe respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e dia e noite servem em seu templo. E aquele que se senta no trono lhes dará abrigo. Nunca mais terão fome nem sede, e o calor do sol nunca mais os queimará. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará a fontes de água viva, e Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Que grande dia vai ser este dia. Então, o nosso texto aqui que o pastor Henrique Ramos escreveu
chama-se Porque Deus é Amor. E ele escolheu os versículos 10 e 12 para serem os chaves. E ele diz assim: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Amém. Louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Ele vai dizendo então que a cada hino em Apocalipse a gente é apresentado a um novo grupo de cantor, né? A um novo grupo de pessoas que se juntam àqueles que já estavam louvando ao Senhor. E o coro vai aumentando cada vez mais, né? Aquela multidão de pessoas cantando, louvando ao Senhor. Neste que é considerado o terceiro hino do Apocalipse, a multidão incontável dos selados levanta a sua voz a Deus e a Jesus Cristo. Logo após, ouvem o contracoro responsivo dos anciões e dos 4 seres viventes. Então, eles cantam e os anciões e os 4 seres viventes vão fazendo o contracanto. Deve ser uma coisa belíssima, né, irmãos? Observando o teor desse hino, as coisas que são ditas, como ele é cantado, a gente vai vendo uma semelhança no que é cantado anteriormente, uma grande semelhança. Por quê? Porque vai surgir aí uma nova declaração a Deus. Por quê? Porque eles vão cantando que a salvação é a obra de Deus, que a salvação é a obra de Jesus Cristo, que a salvação é obra do Cordeiro. Então, é uma diferença que tem nos louvores anteriores, né? Por que eles estão falando isso? Porque é a primeira vez que Deus é louvado lá pelo seu amor. Então, antes eles louvam pelo que Deus é. E agora, esses que se juntam ao coro estão louvando a Jesus Cristo pelo seu amor. O texto vai explicando que essa multidão vinha da grande tribulação, né? Aí depois você pode ler o livro de Apocalipse todinho e vai ver que o mundo vai passar por uma grande turbulência, uma grande tribulação. É um livro difícil de ler, mas vá pedindo a Deus que inspire, que lhe dê discernimento, sabedoria para compreender as coisas que ele tem para dizer. E essas pessoas que estão louvando agora a Deus pelo seu amor, eles purificaram, limparam as suas vestes no sangue de Jesus Cristo, que é o que nós temos que fazer todos os dias, né? Nos purificarmos no sangue de Jesus. A essas pessoas que purificaram o sangue, as suas vestes no sangue de Jesus, o que está reservado? Abrigo, fartura, refrigério, consolo e proteção. Você viu, né, lá no versículo, que diz que não vai ter mais fome, nem sede, nem o sol vai queimar o coco, né? Não vai ter mais sofrimento no sol. Então, quer dizer, quando fala assim que o sol não vai ofender mais, o que quer dizer, né? É uma metáfora sobre todas as coisas que a gente sofre debaixo do sol, principalmente eles que conheciam o que era deserto, sabem muito bem o que é sofrer no sol, né? Pela primeira vez, então, se menciona no livro um grupo que, após o louvor, acaba sendo agraciado, acaba recebendo a bênção, né? Embora pode parecer estranho, afinal não tem mérito nenhum em adorar aquele que merece todo louvor, né? Se a gente louva quem merece todo louvor, parece que não tem mérito nenhum nisso, né? Mas a verdade, muitas vezes a gente não faz o que deveria fazer, né? Então, diferente dos 4 seres e animais viventes e dos 24 anciões, essa multidão que chegou lá, que passou pela tribulação, não adora a Deus pelos seus atributos ou pelas coisas que ele criou, mas pelo amor que ele revelou na sua salvação, na salvação do ser humano, pelo fato dele ter enviado Jesus Cristo para sofrer por nós. Este é o tema do louvor dessas pessoas, porque elas reconhecem, quando elas lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, elas reconhecem o imenso amor de Jesus. Então, mais do que louvar a Deus pelos atributos dele,
pelos atributos dele, pela criação, eles louvam a Deus pela salvação. Essa multidão reconhece o amor do Pai e os cuidados que ele tem com a gente como um pastor de ovelhas. Essa multidão não traz nada, só chega com a roupa do corpo. Não traz nada na mão, não tem coroa, só tem a roupa do corpo, que é de linho branco. E eles carregam o quê? Uma palma na mão, porém, eles chegam ali, que jeito? Como testemunhas que Jesus Cristo é o grande Salvador, como testemunhas do amor de Jesus. É por isso que eles louvam com tanto vigor ao Senhor, porque eles reconhecem o amor de Deus na vida deles. E por eles confiarem a vida deles neste amor, por lavarem as suas vestes do sangue do Cordeiro, eles recebem dele a plena manifestação do amor de Deus. Isso é maravilhoso e incrível, né, irmãos? Então, nosso manancial diz assim, ó, que a gente, que eu te adore não apenas pelo que és, nem pelas obras das tuas mãos, mas porque me amaste sem eu merecer. Que nós possamos, irmãos, ter isto em mente, né? Que nós possamos louvar a Deus porque Ele nos deu Jesus Cristo sem que a gente merecesse. Um amor imerecido. Ele nos deu Jesus de graça, né? Pela graça, um favor que a gente não merecia. Então que a gente, lógico, que a gente possa adorar a Deus pelo que Ele é, pelos seus atributos, pela sua criação, mas principalmente que tenhamos no coração esta gratidão de amar a Deus porque Ele nos amou primeiro e nos deu Jesus Cristo para nos salvar. Se você ainda não confessou com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, faça isso hoje. Porque este dia é o da grande tribulação, o dia final, o dia do julgamento do trono branco, vai acontecer, irmãos. Vai acontecer. Não se iluda. Nós não vamos viver aqui nessa terra eternamente sem que nós passemos por aquilo que a Bíblia nos diz que haverá. Entendeu? Então, se você já reconhece a Jesus, se santifique a cada dia. E se você não conhece a Jesus, confesse-o como seu Salvador. Amém? Eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando, ó, que em 2021 ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudade.